Hoje nós vamos explorar um pouco uma parábola difícil, conhecidíssima, e que tem causado alguns tipos de interpretação, e eu vou dizer o que eu penso dela e tentar crescer junto com vocês. A famosa parábola do filho pródigo, e eu coloquei o título como sendo Filho em que sentido? Para mim isso é fundamental para entender esta parábola. Filho em que sentido? Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 2. E depois de 11 em diante. Lucas 15, 1 e 2 diz: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Vamos parar aqui. Antes de qualquer coisa, a interpretação dessa parábola se torna muito difícil se quisermos, da parábola que ele vai falar, que eu não li ainda, interpretar cada detalhe mais do que é para ser, que às vezes é um erro. É difícil, em certos momentos que estamos estudando as Escrituras, saber até que ponto numa parábola, numa figura, numa metáfora, nós vamos fazer comparações do que é dito e com o que é a realidade que aquela metáfora representa. Então eu vou tentar dizer o que eu penso quanto a essas figuras aqui, e se quisermos detalhar mais do que isto, acho que vamos nos complicar e acabar atrapalhando o entendimento da parábola. Vamos nos concentrar no contexto, no propósito e nos princípios básicos envolvidos aqui. Tudo começou nos versículos 1 e 2, como eu já li, quando os escribas e fariseus novamente criticaram Jesus por estar comendo com publicanos e pecadores. Nós vemos aqui 4 classes de pessoas que na realidade se subdividem em duas, ou melhor dizendo, 2 classes que se subdividem em 4. 2 grandes classes aqui de pessoas. Primeira, publicanos e pecadores. Segundo, escribas e fariseus. São completamente diferentes essas classes. Inclusive, estas parábolas que Jesus anuncia aqui, são 3, eu vou ler a última, que é do filho pródigo. Elas fazem um contraste entre esses 2 grupos, publicanos e pecadores, pessoas afastadas de Deus, afastadas da lei de Moisés, que tinham suas vidas como queriam ter, livremente, talvez um pouco religiosas, talvez nem isso, largadas mesmo, como muita gente hoje em dia. Essa é a primeira classe. Publicanos eram pessoas cobradoras de impostos, e geralmente desonestas, que tinham uma péssima reputação diante do povo. Então o nome publicano ficou quase um sinônimo de alguém desonesto. E, obviamente, o nome pecador, pecadores aqui, generaliza qualquer tipo de pessoa que anda longe de Deus. O segundo grupo, aí são os religiosos, entendidos da lei, no caso dos escribas, e no caso dos fariseus, de interpretar e de viver a lei, e de exigir dos outros uma religião muito rígida, um tipo de comportamento diante de Deus muito correto, de acordo com o que a lei mandava, rigidamente de acordo e tal. Vamos falar bastante desses 2 grupos. Publicanos e pecadores, de um lado, versus escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, quer dizer, os religiosos entendidos, as autoridades eclesiásticas da época, tem outros ainda como sacerdotes e tal, mas esses aí, num ponto de muita ênfase, esses 2 grupos aí, sempre criticando Jesus.
sempre criticando. E agora porque Jesus estava comendo com eles, não deveriam comer, porque a lei de Moisés diz isso, diz aquilo, e lá vem interpretar a lei. Inclusive, essa lei de Moisés já havia sido muito acrescida de comentários de rabis, de estudiosos da lei, e estava ao ponto de praticamente confundir muitas vezes o que era a própria lei, o que era a interpretação da lei. Estava tudo muito confuso, complicado na época. Jesus então disse 3 parábolas. As 2 primeiras sobre a alegria no céu quando um pecador se arrepende, que é a parábola da ovelha perdida que foi achada e da dracma perdida, uma moeda de dinheiro que foi achada também. 2 parábolas falando da alegria pelo arrependimento, pela conversão de um pecador. De saída então fica logo implícita uma lição aos fariseus e escribas. Se há alegria no céu quando o pecador se arrepende, eles também deveriam ficar alegres quando alguém se arrependesse. Afinal, eles não eram tão entendidos nas coisas de Deus, nas coisas do céu, mas eles se julgavam tão entendidos e passavam a ideia de que eram e exigiam respeito a esse tipo de reconhecimento do povo. Só que eles faziam o contrário, eles reclamavam. Quando Jesus queria se aproximar de pecadores de uma classe até mais baixa, a mais baixa possível em termos espirituais, e eles reclamavam, achavam ruim. Na terceira parábola, a chamada do filho pródigo, Jesus fala de uma maneira explícita a esses escribas e fariseus que pensam ser representados pelo filho mais velho na parábola. Os publicanos e pecadores, creio eu, são representados pelo filho mais novo, o pródigo. Vamos lá, versículos 11 em diante. Continuou, depois de ter dito as 2 parábolas que eu já me referi. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado.
Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Enquanto era preciso que nós nos regozijássemos, entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O foco da parábola, que é importante, é o que ocorreu entre os dois filhos e o pai, comparado com o relacionamento de judeus religiosos com Deus, escribas e fariseus, e o relacionamento de judeus rebeldes com Deus, como já falei, representados pelos publicanos e pecadores. O fato da filiação desses dois filhos ao pai na parábola não implica que pecadores e publicanos são filhos de Deus, nem os fariseus são filhos de Deus. Isso ensinaria salvação universal, que é contrário às Escrituras. Eu acho que os dois filhos aqui, no começo da parábola, retratam pessoas que precisavam de salvação, todos dois. No início da parábola, é importante isso. Um deles se converte e torna-se um filho, além do aspecto físico de filho ter sido gerado por aquele homem, um filho de coração. O pai entra no coração dele e o coração dele é no do pai. Eles passam a se relacionar de uma maneira quente, coisa que nunca aconteceu com o filho mais velho e nem acontecia com o mais novo antes do retorno dele. Fica a lição para o filho mais velho observar o que aconteceu com o mais novo. O mais novo quis liberdade, sair de casa, sair por aí, fazer o que bem entendesse, livre como um passarinho, como se diz. Ninguém se lembra que o pobre do passarinho é escravo do instinto de comer, tem que estar comendo o tempo todinho, e não é tão livre quanto se pensa não. Seja como for, ele queria sair livre por aí, e o pai era um obstáculo, claro, a isso. Então eu vou me libertar do meu pai, vou pedir a minha herança, a parte que eu tenho, já fico sem vínculo com ele, sem responsabilidade nenhuma, e nem ele comigo, estamos aqui já quites um com o outro, ele não me deve um centavo, eu não devo mais nenhum tipo de satisfação a ele, de obediência a ele. Fim, encerra aqui, e ele partiu para muito longe e não queria mais saber de nada. Um judeu rebelde, pecador, via a lei de Moisés como um obstáculo para viver como queria. Era cheio de restrições, cheio de mandamentos, então é melhor deixar tudo aquilo de lado e viver como ele queria, de uma maneira desregrada, sem freio, no pecado, da maneira como bem entendesse. Há uma semelhança aí. Lei de Moisés? Não, isso só traz problema, isso aí é complicado, é melhor não ter nenhum vínculo com isso aí, se libertar de uma vez. Versículos 14 e 16, nós vemos as consequências da rebeldia daquele homem e dos pecados que ele entrou. Aí vem o sofrimento. Na parábola, as cores são fortíssimas para um judeu, porque o porco era um animal repugnante ao judeu, e a alfarroba era comida barata, ruim. Bom, só dizer que era comida para os porcos, imagine a qualidade desta comida. Então, Jesus retrata uma situação miserável, a mais miserável possível. Versículo 17, nós vemos um passo fundamental no processo de conversão de um pecador: arrependimento. Quando nós lemos a expressão, então, caindo em si, entrou a convicção do quanto ele tinha errado. E logo depois, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele mudou. O arrependimento é exatamente isso. No grego é a junção de duas palavras, que significa depois de pensar, além de pensar. Alguém está num certo rumo, pensa, isso aqui está errado, aí toma outro rumo. É exatamente isso que significa no original a palavra
Arrependimento, ou o verbo arrepender-se, é a junção dessas duas palavras. Depois de pensar, considerar. Sempre quando você pensar em salvação de alguém para a vida eterna, associe com arrependimento. Quando você viu um pastor pregar uma vez, duas, três, quatro, e não falar em arrependimento, ou escrever um livro inteirinho e não fale arrependimento, desconfie seriamente desse pastor, quer ele venda milhões de livros, quer seja famosíssimo, tenha horas de programa na televisão, não importa, fuja do pregador que não fala em arrependimento, convicção de pecado, seguida por um arrependimento profundo, uma mudança de rumo, uma consideração, e depois de considerar, vou para o outro lado. Isso é arrependimento, é mudança de comportamento, mudança de rumo. E nós vemos isso exatamente com este homem. Ele diz, caindo em si, meditou, pensou e disse, não está bom isso não, vou tomar outro passo, vou voltar para o meu pai. Fundamental isto, no processo de conversão que esse homem já estava passando, ou refletindo na história a conversão de um pecador. Era isso que Jesus Cristo queria mostrar. Versículos 18 a 19, agora a conversão se completa. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele decide tomar uma atitude, volta ao pai, com uma profunda convicção de indignidade, sabia que não merecia mais nada do pai, mas queria agora a presença do pai, a proteção do pai, sentiu falta do pai, ele queria ir para lá. Ele só queria uma coisa, era ser recebido e acolhido, mesmo como servo, porque como filho, ele não merecia mais, porque ele já tinha pegado a herança do velho, então não podia mais se chamar de filho, estava cortado esse vínculo formal de filho. E ele só queria agora compreensão, proteção, companhia, acho que carinho ele nem pensava, carinho do pai, não, basta me chamar de servo e não me deixe morrer de fome e me dê um amparo, porque eu estou completamente liquidado, cheguei no fundo do poço. A essa altura, os publicanos e pecadores já deviam estar vendo a si mesmos na pele daquele homem e observando com atenção. Será que eu posso fazer isso também? Será que ainda tem retorno para mim? Será que ainda tem solução para mim? Eu ando há 20 anos, 30 anos cometendo todo tipo de pecado, não devo satisfação, nunca dei, há tantos anos, não dou mais satisfação a Deus, faço o que eu quero, eu não tenho mais jeito, estou absolutamente liquidado. Aí ouve Jesus dizendo isto, o homem esteve no fundo do poço e se arrependeu, se eu vou voltar para o meu pai, e agora tudo bem, nem me chame mais de